que você tá fazendo aí no cenário da mamãe? Hein, Apolo? Não tem mão de cavalo. Tô atrapalhando a gravação da mamãe. Oi, pessoal. Quer participar do vídeo de hoje? Pois muito que bem, o vídeo de hoje não é sobre o Apolo. É sobre o meu Notion, gente. Uma coisa que vocês pedem muito lá no Estúdio Grande. Inclusive, se você não me segue, vai estar aparecendo aqui no card. O Apolo está apontando para vocês onde está o card que vai estar aparecendo. Também vai estar na descrição desse vídeo para você acessar. Hoje foi lá que começou o universo do jogo Studs, né, Apolo? E vocês veem um apoio lá em tempo real também. Nesse vídeo, vamos estar passeando por todo o universo que eu tenho, que eu criei aqui no Notion. Gostaria de enfatizar também que a criação do meu Notion, eu não criei tudo do zero. Ele é feito a partir de inúmeros templates que vocês acham aqui pelo YouTube, na internet. Eu não vou lembrar de todos, então eu vou lembrar dos principais que eu consegui achar no meu histórico, que eu vou deixar aqui na descrição para dar os devidos créditos. Mas se você, criador de templates Notion, perceber que algum template aqui, uma página, estiver parecida com o template que você disponibilizou gratuitamente na internet, por favor me avise, envie esse vídeo que eu irei analisar e irei te dar os devidos créditos também. Tudo muito que bem, sem mais delongas, partiu para o tour do Notion. Então vamos começar esse tour, né? Começando aqui pela página inicial, que é quando, a partir do momento que você clica no link da descrição, é de cara essa página aqui. Começando aqui pelo ladinho logo, a gente tem uma parte mais decorativa do template, então tem um About Me, tem um widget de horário e também uma partezinha de metas mensais. Então todo dia primeiro eu gosto de colocar metas mensais aqui. Só que aqui no meiozão desse template a gente tem um calendário. Aqui no calendário é um calendário geral. Aqui, por exemplo, tá do de outubro de 2022, para mostrar pra vocês que eu usava esse calendário geral mais para conteúdos do SAT, para conseguir me organizar na application. Inclusive tem uma página só dela que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês. Aqui do outro lado temos mais GIFs de plantinhas. Começando agora pela primeira página, que é o Week Planner. Eu acredito que é a página mais básica aqui do Notion. Essa página, ela tá organizada com os 7 dias da semana e aqui em cima de cada uma tem um botãozinho de New To Do, onde você adiciona qual é a tarefa que você vai realizar naquele dia. Esse aqui é mais para ter uma visão semanal do que diário, já que eu não uso só esse Week Planner para me organizar. Eu, na verdade, ultimamente não estou usando tanto ele porque eu estou usando outro programa em conjunto com o Notion para me organizar mais nesse método de to-do list. Então, se vocês quiserem um vídeo explicando a minha forma de organização completa, como que eu uso o Notion e mais outros 2, 3 programas que eu uso, é só colocar aqui nos comentários que eu talvez possa trazer aqui pro canal do YouTube. Voltando aqui para a página inicial e indo agora para a bendita página do processo de application. Para quem não sabe, se você chegou aqui de paraquedas, eu sou estudante brasileira. Eu me formei no ensino médio no ano de 2021, eu estudei em escola técnica e sou formada em mecatrônica. Eu tomei como meta passar em uma universidade americana e para passar na universidade americana a gente chama o processo de application. Então é apenas uma preparação para uma prova, é todo um processo holístico, tem todo um andamento de documentos, de redações para fazer, então tem todo um processo holístico por trás que exige uma organização bem feita. Então eu escolhi o Notion para me organizar no processo de application. Além do Notion, eu utilizei também aplicativos do Google, especificamente o Google Drive e o Google Docs. Aqui do ladinho temos as deadlines. Aqui no meio não é um calendário, é um board view. Para quem usa Trello já está bem acostumado com esse método de card, de ficar arrastando o card pro ladinho e indo atravessando os cardzinhos até chegar no último, que é completar. Esse board me ajudou pra caramba. Aqui no caso é um backup, metade do meu processo de application pro final. Eu não coloquei o final porque eu acho que não ficaria tão autoexplicativo assim, então eu tirei um backup do mês de outubro, se eu não me engano, pra mostrar pra vocês como é que realmente eu tava utilizando ele. Aqui do outro lado eu tinha colocado link de documentos, então aqui eu vou adicionar pra barra, vou colocar aqui o link do Google Drive. Sempre vou utilizar o link do Google Drive, eu não vou anexar a pasta ou o documento em si, porque a versão gratuita do Notion tem um limite de megabytes que você pode utilizar. E do outro lado, eu botei um link do Drive do documento financeiro e também o Drive da minha application geral. Agora aqui nas outras pages, a gente vai começar com a da College List. E é basicamente onde eu separava todas as universidades que eu ia aplicar. Aqui, obviamente, não tem todas, porque eu acho muito pessoal, vai de pessoa para pessoa. Então aqui eu coloquei realmente universidades mais conhecidas, só para vocês terem um exemplo de como que eu organizava. É uma planilha gigantesca e aqui passando pro ladinho tinha todos os requisitos principais que eu buscava numa universidade. Então, tudo isso foi baseado em pesquisas e eu ia colocando tudo aqui dentro dessa planilha.
Aqui na outra page temos as pages de essays, de application, dependendo das universidades, da quantidade que você for aplicar, cada universidade pede uma quantidade de essays. Algumas você vai fazer só uma, outras você vai fazer 3, 4, 5, e durante o processo, depois que você enviar, elas podem acabar pedindo mais. Então, ter uma organização de deadline para as essays importa bastante, então eu criei uma página só para isso. Aqui eu deixei só 2 exemplos para mostrar para vocês. Aqui o exemplo da Universidade de Harvard. Aqui eu botava o status dela, então aqui eu botava se faltava fazer alguma essay, ou seja, quando não tinha nenhuma essay pronta dessa universidade. In process, para saber se está no progresso, aí se está faltando só 2, 3 essays para terminar, para conseguir enviar as essays dessas universidades. E completa, no caso, no final do meu processo de application já estava todo completo, graças a Deus. Mas aqui eu coloquei em process porque, lembrando, eu fiz o backup dessa página do mês de outubro pro final. Então aqui não tem tudo finalizado, tem realmente coisas pela metade para mostrar para vocês como de fato eu estava me organizando. Aqui embaixo eu colocava uma to-do list, então, por exemplo, aqui era o título que eu colocava para conseguir saber o tema da essay e conseguir fazer realmente um brainstorm para aquela essay e conseguir escrever de uma forma fluida. Então, Harvard, por exemplo, dia 4 essays além do personal statement, que era uma essay de extracurricular, a essay para estudantes internacionais, a essay sobre o corpo estudantil e também a essay sobre atividades intelectuais, então tipo projetos de pesquisa, feiras, algo assim. Eles pediam uma essay para você falar um pouco mais sobre esses assuntos. Aqui embaixo eu colocava os prompts, a quantidade de palavras e também o link das pastas das essays de Harvard. Aqui eu coloquei a deadline da entrega, no final do caso, tanto das essays quanto dos documentos inteiros, a application em si, e o número de essays também. E eu fazia isso para todas as universidades que eu ia aplicar. Aqui no caso eu coloquei um template para vocês conseguirem colocar as universidades de vocês. A próxima página é de documentos escolares. Como eu optei por enviar documentos da minha antiga escola antes do ensino médio, acabei colocando os documentos escolares em uma página só. Poderia colocar em páginas diferentes, mas como a diferença entre uma e outra não era tanta, eu preferi colocar numa só. Então aqui nessa página de documentos escolares eu também coloquei um board relacionado às atividades que tinha correlação com a escola. Então, por exemplo, no pilar escolar, a gente tinha as cartas de recomendação, a gente tinha o school profile, a gente tinha o transcript. Então, tudo isso eu organizava nessa page aqui da application. A penúltima página é do Financial ID, já que a parte financeira é super importante, principalmente para estudantes como eu que precisam de bolsa. A página aqui é semelhante da página de essays, eu apenas colocava uma página própria da universidade, tava o status dela, a deadline para entregar, já que dependendo da universidade que você for aplicar, a parte financeira você pode entregar junto com a aplicação ou você pode aplicar depois que você enviar a sua application completa. Último, mais ou menos importante, temos aqui a página do DAT e a página onde eu organizava o meu schedule, o teste de proficiência. O schedule não tem tanta coisa assim. Eu coloquei, por exemplo, um resumo de todas as dicas, de todos os truques que eu poderia aplicar na prova. E aqui em cima vocês podem ver que tem outra página que é um schedule, mas é um schedule bem simples, na verdade, já que eu fiz um intensivo de 22 dias, ou seja, todo santo dia eu praticava os 4 pilares do idioma. No caso do DAT, ele disponibiliza um teste de 15 minutos no site oficial. Então eu fazia esse teste 3 vezes ao mesmo tempo, assim, logo um seguido do outro, para conseguir de fato pegar a vibe da prova. Algumas pessoas podem estar perguntando por que não tem, por exemplo, a página do SAT. A página do SAT eu organizava por método de checklist, que nem do DET, só que eu sentia que isso não fazia tanta eficiência para mim. Eu achava que era páginas demais, então eu preferi utilizar o calendário que eu tenho lá no início da página, e foi o que eu mostrei aqui para vocês. Então todas essas caixinhas aqui do calendário são na verdade assuntos do SAT. Então aqui, por exemplo, de ângulos, eu coloquei um seletor dizendo que isso era do processo de application e também era da parte de matemática do SAT. Então aqui eu colocava o assunto, se eu estudei aquele assunto eu dava um check e aqui eu colocava a área. No caso, esse calendário aqui eu separei justamente para me organizar no processo do SAT. Mas às vezes eu também coloco outras coisas, pelo menos no atual momento eu estou colocando outras coisas. Finalizamos
toda a parte do processo de application. Detalhe, ainda faltam aí mais 4 páginas para ver, então simbora. Página pessoal é também uma página bem simples, já que nessa página eu colocava mais a parte de journals, a parte de cartas que eu escrevia para mim mesma. Mas nesse template vocês vão encontrar apenas 2 páginas, que é a página de controle financeiro, é onde eu organizo toda a minha parte financeira, e também o book tracker, que é onde eu organizo as minhas leituras. Então, começando aqui pelo controle financeiro, onde eu tento registrar diariamente todos os meus gastos, o que entra de dinheiro, o que sai de dinheiro da conta, os meus planejamentos e tudo mais. Então, é um template que eu não criei do zero, é um template que tem na internet e que eu fiquei usando por meses e uso até hoje. O template funciona da seguinte forma: aqui embaixo a gente tem escrito saldo mês, é onde você cria a página do mês referente. Então, por exemplo, aqui eu vou criar a página do mês de março. Aqui eu gosto de colocar sempre o ícone, né, que eu vou colocar um ícone aleatório. E aqui no caso está escrito zero, porque até o momento eu não coloquei aqui no registro diário nenhuma coisa que eu fiz de gasto, de o que entrou e o que saiu no mês de março. Então aqui eu vou adicionar, vou dizer que é do mês de março. Vamos supor que no mês de março eu gastei comprando pão. Eu sempre gosto de colocar emojis, eu acho que fica a coisa mais bonitinha, gente. R$10 de pão. Como eu gastei, significa que saiu. Aí aqui no valor real ele vai botar menos 10, significa que saiu R$10 da minha conta. E supondo que no mês de março também eu recebi dinheiro, então eu boto aqui money, supondo que eu recebi aí, sei lá, R$350. Como eu recebi, ou seja, entrou, eu classifico isso como entrada. E aí aparece aqui 350 sem o sinal negativo. E aqui no finalzinho aparece o resultado final, assim, de tudo que tem. Isso é muito legal, porque me faz ter uma noção do quanto que eu tô gastando e do quanto que tá sobrando de cada mês. Aqui do outro lado tem uma listinha do que eu preciso e do que eu quero. Eu acho que para quem gosta de organização financeira tem que ter muito claro o que você quer e o que você realmente precisa para conseguir fazer um planejamento bom aí de dinheiro. E aqui meus gastos fixos ou gastos que eu provavelmente vou querer planejar para conseguir atingir o valor que eu preciso para aquela meta. Aqui nesse caso entra o SAT, porque além do valor da prova tem o valor da viagem, tem o valor de hospedagem, já que eu vou ter que fazer em outro estado. Partindo agora para a última página do pessoal, que é o Book Tracker, é onde eu organizo todas as minhas leituras. Aqui eu gosto de colocar o status da leitura. Aqui nos trackzinhos são os livros que eu classifiquei como favorito, o nome, o autor, a nota de 0 a 5 estrelas, a página atual, o total de páginas que tem e o progresso também. Eu gosto muito de acompanhar isso aqui. Mas se vocês quiserem lista dos livros que eu pretendo ler, dos livros que eu já li, isso pode ser assunto também para outros vídeos. Partindo agora para a página do Jogo Studies, que é onde eu tenho ali todo o meu workflow. É onde eu organizo o conteúdo que eu trago, tanto aqui pro YouTube quanto pro Instagram e pro TikTok. Inclusive, se você não me segue nas outras redes, eu também vou deixar aqui na descrição e passando aqui nos cards para você ir lá depois que terminar esse vídeo. Aqui no Workflow também funciona de uma forma bem simples, tá? Temos 2 planilhas, então aqui, por exemplo, eu gosto de classificar por rede social e aqui eu gosto de colocar, por exemplo, de uma forma mais rápida a ideia que eu tenho. Então aqui tem a parte do nome, ou seja, geralmente o título, o tipo, se vai ser pelo YouTube, se vai ser um post no Instagram, se vai ser um Reel, se vai ser um TikTok. E, por exemplo, eu já coloquei meu template completo no Notion, já que vocês votaram em botar isso aqui pro YouTube, eu botei aqui YouTube. E no caso, como eu estou gravando ele agora, ele está no processo de filmagem. Aqui embaixo eu também coloquei o Content Calendar, só que na versão de board, porque eu acho que essa versão de board ajuda muito eu conseguir ter uma visão melhor do que a visão de planilha. Eu acho que a visão de planilha é legal quando eu tô com uma ideia e quero colocar de uma forma rápida. Já o board é uma forma mesmo de organizar ou de ter uma parte mais visual da coisa. Então aqui, meu template completo do Notion, tá escrito que eu estou no processo de filmagem. Bem simples, bem prático. Aqui em cima,
tem um Schedule Week. Eu acho que todo criador de conteúdo tem que deixar ali planejadinho quantos vídeos vai postar por semana, que tipos de vídeos, então ter isso alinhado com o seu calendário editorial é super importante. A outra página do Book Tracker, como eu disse pra vocês, ela tá tanto na página pessoal quanto aqui na página de início, acredito que pode facilitar o acesso rápido. E por último, essa página aqui eu não comentei lá no Instagram, mas eu adicionei ela de uma forma surpresa aqui pra vocês, porque ela é nada mais, nada menos do que o template que eu utilizava no ensino médio. Exatamente, eu uso o Notion desde o ensino médio, especificamente ali no finalzinho de 2019, começo de 2020. É isso, então vamos passear um pouquinho aqui nesse dashboard, que é aonde eu me organizava no ensino médio. Então aqui temos aqui a nossa página inicial, aqui temos muitos GIFs, vocês vão ver que temos muitos GIFs aqui. Lembrando, todos os links vão estar aqui na descrição. Aqui, por exemplo, eu coloquei o widget de acabou, é tipo um countdown. No caso aqui já tá no negativo, porque já passou mais de 2 anos que eu me formei, mas eu gostava de colocar e ver ali quanto tempo tava faltando pra me formar, porque quando você chega no 3º ano, você literalmente não aguenta mais, você só fica ali prestando atenção quanto tempo que falta pra acabar esse caos que é o 3º ano, principalmente pra quem estuda escola técnica, que tem que entregar projeto final, tem vestibular, minha nossa senhora, só de pensar nessa época já me deixa doido. Aqui do ladinho eu tenho o widget de calendário, dessa vez um calendário pequenininho, já que eu não senti necessidade de botar um calendário grande como tem lá no início da página. Outra About Me, porque eu achava que essa página aqui tava vazia, mas como eu tava sem ideia eu preferi botar pra cá. Só que claro, aqui eu coloquei com algumas modificações, então, por exemplo, eu coloquei qual era o curso que eu tava me formando e o ano de graduação que eu iria me formar. Aqui embaixo tem a to-do list, aqui no caso são to-do lists gerais, então quando eu não tenho tempo de colocar na página do curso específico, eu colocava aqui, e isso me ajudava bastante, já que aqui é de mais fácil acesso. Aqui nesse meio a gente tem um widget de tempo, então aqui, por exemplo, em Manaus atualmente está em período de chuvas. Aqui embaixo temos o daily checking, então aqui eu separo, por exemplo, as prioridades que eu tenho para aquele dia e para o fim do dia, que como para gente que tem muita matéria, é super importante saber quais são as suas prioridades, isso de que você vai fazer hoje, mas também ter noção do que você precisa entregar até o final do dia ou no dia seguinte. E aqui embaixo a gente tem um schedule de tarefas e provas que eu também separei em prazo. Aqui do ladinho, logo abaixo da minha checklist principal, a gente tem 2 navegações. A gente tem a página da minha escola, que era onde eu estudava durante o ensino médio, e também a página do meu projeto final, que eu separei uma própria para isso. Apesar de ter uma página da matéria de APM, que é onde eu fazia o meu projeto Ganhar Vida. Então sejam bem-vindos à página FMM, que é a sigla da minha escola, ou melhor, antiga escola, já que eu me formei lá já. Nessa área principal a gente tem aqui a página de schedule de tarefas e provas, que inclusive é a versão em planilha grande, que é o que eu chamo de Master Schedule. Aqui na página inicial eu separei aqui to-do lists de cada matéria, então aqui eu colocava atividade da matéria de geografia, atividade de biologia, já que em um dia eu tinha em torno de 7 ou 8 tempos de matérias diferentes. Então, pode ter certeza que todo dia eu tinha pelo menos ou uma tarefa, ou uma prova marcada, ou um projeto para entregar. Aqui embaixo eu colocava o meu horário de aula. Passando aqui com o schedule de tarefas e provas que eu tinha falado para vocês, que é um schedule gigante, que é exatamente esse aqui. E basicamente era onde eu botava todas as minhas tarefas e o tipo delas classificava. Aqui no status, por exemplo, se eu já terminei essa atividade, o nome da matéria, então aqui eu colocava todas as matérias que eu tinha no ensino médio e aí classificava elas. O nome, então, se era, por exemplo, atividade de literatura da Paz de Natal, eu colocava dessa forma aqui. A data de entrega eu colocava e qual era o tipo de tarefa. Como eu estudava em escola técnica, eu tinha metodologias diferentes.
para atividades. Então eu não tinha, por exemplo, só tarefa, exercício e prova. Eu tinha, por exemplo, prova teórica e prova prática, eu tinha projetos, eu tinha simulações, eu tinha resumo e mapa mental para entregar, porque alguns valiam nota, eu tinha apresentação, eu tinha datas importantes, ou seja, não tinha uma coisa específica para entregar, se era uma tarefa, se era um projeto, era só uma data importante que eu tinha que adicionar aqui. Pode parecer estranho, mas esse Master Schedule me ajudou bastante, principalmente para conseguir demandar todas as atividades durante o ensino médio. Quem tá no terceirão sabe o quanto de tarefa tem para fazer, quanto de prova tem que estudar. É tudo organizado, ter tudo separado em um só lugar, unificado de forma organizada e planejada, te auxilia muito a não ficar o tempo todo sob pressão, ou ficar pensando o tempo todo no que você vai fazer, por onde começar, o que precisa entregar primeiro e por aí vai. Então, agora vindo aqui para a última página do School Dashboard, que é o do projeto Canis. Como era um projeto que eu sentia necessidade de ter uma parte só para ele do Notion, eu fiz isso. Então, aqui nessa página eu deixei um link do Google Drive, onde eu tinha dentro um link do Google Docs, que era os rascunhos dos meus relatórios e do diário de bordo. E por último aqui temos a lista de compras. Por aqui finalizamos todo o tour pelo School Dashboard e consequentemente finalizamos o tour pelo o meu Notion. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like aqui pra mim, de se inscrever no canal. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um super beijo pra você e até o próximo vídeo.